Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Sejais sempre conduzidos, sejais sempre, tanto em palavras como em atitudes, aqueles que são conduzidos pelo Espírito reto e inabalável, está sempre tendo ainda a oportunidade de testificar, examinar o Espírito pela palavra. É necessário ter o conhecimento, uma estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, porque é através do Espírito através da palavra que se confirma por quem está sendo conduzido. O Espírito reto e inabalável sempre vai os conduzir segundo a verdade. Se vier algo que não se condiz com a verdade, certamente esse espírito não procede do Senhor. Assim a palavra diz: examinai os espíritos e assim não deis crédito a qualquer espírito. Examinai se os espíritos procedem do Senhor. Assim como também aquele que fala, mas não pratica, não está segundo o Espírito do Senhor, porque muitos apropriam da chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus e ainda procuram impedir aqueles que estavam prestes a entrar por estar sempre segundo não tendo a interpretação acerca das Escrituras, não há a revelação pura, viva e eficaz através do Filho amado, que é o unigênito, primogênito de toda a criação e ressurreição, que nos adotou como filhos e nos revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo, onde estamos sempre através de um discernimento que ele nos concede aguçado, que é alcançado, uma vez que se alcança o alimento sólido, para discernir e examinar os espíritos se procede do Senhor, ou assim como a palavra diz que nos últimos tempos iriam surgir muitos espíritos sensuais, espíritos enganadores, zombadores, ludibriadores, os que praticam o vitupério, que estão pregando novamente, toda espécie de erro, de engano, aonde estariam publicamente zombando, ainda que outrora publicamente eles o confessaram de boca e ainda que experimentaram o primeiro amor, estão o Senhor os colocou na condição do erro, no espírito do erro, na ira, os colocou o véu, os retornando para a lei, aonde já não se opera os dons irrevogáveis segundo a forma correta, ainda que fale a língua dos homens, dos anjos, não tem o dom excelente e supremo, é um prato que tine, um sino que ecoa, nada resolve. A palavra diz, estão, ainda que façam alguns sinais, são sinais ilusórios, que não é de admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, ainda que digam que estão em luz e há trevas, são mentirosos. Seu testemunho é falso, não é um testemunho verdadeiro, porque testemunho verdadeiro são daqueles que produzem pelo Espírito, que é a verdade. Jesus, quando dizia, aceito o vosso testemunho dos homens, mas o testemunho dos homens ele é mentiroso, seja todo homem mentiroso, e o Espírito que conduz de Cristo, que é a verdade, e aqueles que permitem ser produzidos pelo seu Espírito é o verdadeiro testemunho. A palavra diz que aquele que seu testemunho é falso não ficará impune, porque o Senhor conhece a intenção da mente e do coração, assim conhece entre o amor sincero como o amor fingido, conhece o ósculo santo como os beijos do traidor. Nada passa desapercebido dos seus atentos olhares, até que se chega o tempo de se arrancar aquilo que esteve a produzir, aonde se conhece aquilo que se produziu, por onde veio. Aqueles que estão segundo
o espírito que é reto e que é verdade, os conhece porque a verdade, a palavra diz que eles florescem sobre a terra, assim como o galardão é como uma recompensa para aqueles que perseveraram. Mas para os que rejeitam é como um castigo, aonde começam a receber o juízo. Se estão semeando sobre a carne, vão semear ruína e destruição. Mas aquele que é espiritual se semeia pelo Espírito, que é a verdade, se semeia como uma recompensa aquilo que semeou pela obediência ao seu Espírito. Assim como a palavra diz, que ele pega as coisas loucas para confundir os que são sábios, ele pega as coisas fracas para confundir os que são fortes, ele pega aqueles que não eram, as coisas vis e desprezíveis, faz com que seja para confundir os que dizem que são e não são. Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tsadik, assim como os que servem o Tsadik, o justo, assim como os que servem um Racham, o maldoso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.